Oi, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Espero que sim, esteja tudo ótimo com quem você ama, você gosta, tudo bem? Bem? Oi, vamos estudar português. Estou tendo umas aulas aqui com o professor Eli, aprendendo coisas importantes. Bom, pessoal, na aula anterior nós falamos sobre os tipos de sujeito. A gente viu que temos sujeitos determinados, simples, composto e desinicial. Vimos um tipo de sujeito que ou nós não queremos falar quem é o executor da ação verbal, ou nós não sabemos quem executa a ação verbal, o sujeito indeterminado. E também vimos que existem orações que não têm sujeito, tá? Não tem, é um sujeito inexistente. Na aula de hoje, nós falaremos sobre os tipos de predicado. Sabe? O predicado, que é a informação acerca do sujeito, se classifica em 3 tipos: no predicado nominal, no predicado verbal e quando juntam-se esses 2 núcleos. Então temos o predicado verbo nominal. Antes de darmos prosseguimento, nós vamos ver um vídeo de uma recitação de um poema de Eugênio de Andrade, que é um pseudônimo de um poeta português chamado José Fontinhas. Tá? É um poema que tem uma carga dramática muito forte. Fiquem atentos para ele, vou usar bastante frases durante nossas aulas. Já gastamos as palavras pela rua, meu amor. E o que nos ficou não chega para afastar o frio de 4 paredes. Gastamos tudo, menos o silêncio. Gastamos os olhos com o sal das lágrimas. Gastamos as mãos à força de as apertarmos. Gastamos o relógio e as pedras das esquinas em esperas inúteis. Meto as mãos nas algibeiras e não encontro nada. Antigamente tínhamos tanto para dar um ao outro. Era como se todas as coisas fossem minhas. E quanto mais te dava, mais tinha para te dar. Às vezes, tu dizias, os teus olhos são peixes verdes. E eu acreditava. Acreditava porque ao teu lado todas as coisas eram possíveis. Mas isso era no tempo dos segredos. No tempo em que o teu corpo era um aquário, no tempo em que os meus olhos eram peixes verdes. Hoje são apenas os meus olhos, é pouco, mas é verdade. Uns olhos como todos os outros. Quando agora eu digo, meu amor, já não se passa absolutamente nada. E no entanto, antes das palavras gastas, eu tenho certeza de que todas as coisas estremeciam só de murmurar o teu nome, no silêncio do meu coração. Não temos já nada para dar. Dentro de ti não há nada que me peça água. O passado é inútil como um trapo. E as palavras estão gastas. Adeus. Então, pessoal, é um poema com uma carga dramática, emocional muito forte, não é? Esse poeta português, ele tem essa marca do sentimentalismo, a força da emoção, transborda muito facilmente nas linhas poéticas dele. Bom, durante esta aula eu vou utilizar alguns versos deste poema. Por exemplo, os teus olhos são peixes verdes. Só para a gente lembrar, fazer uma recordação do assunto sujeito. Quando eu digo assim, os teus olhos são peixes verdes, quem é o verbo? Eu aponto o verbo, tá? O verbo ser, na terceira pessoa do plural, são. Então, quem é peixe verde? Os teus olhos. Os teus olhos é o sujeito da frase. São peixes verdes é o predicado, tá? E o predicado recebe também uma classificação que a gente vai ver já já. O outro verso. O passado é inútil como um trapo. O que é inútil como um trapo? O passado. Esse é o sujeito simples, só tem um núcleo. Né? É inútil como um trapo é o nosso predicado. Já quando eu falo, já gastamos as palavras pela rua, meu amor.
Meu amor, obviamente, é um vocativo, é a pessoa com quem o eu lírico está chamando, conversando, né? Então, o verbo é gastamos. E a gente pergunta, quem gastou as palavras pela rua? Nós. O nós não está escrito, mas nós conhecemos por causa da forma do verbo. Então, o verbo nos diz que é nós. Esse sujeito é um oculto, desinicial, implícito, enfim, são vários nomes que ele recebe. Mas já gastamos as palavras pela rua, né? Isto é o predicado que vai receber também uma classificação. Tudo bem, pessoal? Vamos agora nos dedicar, de fato, à natureza da classificação dos predicados. Eu vou ter o predicado nominal, ele só tem um núcleo, então, predicado nominal. O predicado verbal também só vai ter um núcleo, distinto do núcleo do predicado nominal. E o predicado verbo nominal, teremos dois núcleos, tá? É a junção do primeiro predicado com o segundo, que é o verbal. Tudo bem? Vamos para as classificações. O primeiro, predicado nominal. Gente, indica uma qualidade. O elemento é um estado, uma qualidade, tá? Então, ele é constituído a partir de um verbo de ligação. E logo após esse verbo de ligação, nós teremos uma característica, uma qualidade do sujeito. Nós chamamos isso de predicativo do sujeito. Observe esta frase. O pôr do sol na Pedra do Sal é lindo. E é verdade, hein? Se você não foi lá ainda, à tarde, gente, é belíssimo. Né? O pôr do sol na Pedra do Sal é lindo. O verbo ser, na terceira pessoa de singular, o é. Então, quem é lindo? O pôr do sol na Pedra do Sal. Esse é o nosso sujeito. O que é o predicado? É lindo. Apenas essas duas palavras formam o predicado, é a informação sobre o sujeito. Bom, o que você observa? Você tem o verbo ser, o é, que é um verbo de ligação, e logo depois uma característica, lindo. Lindo caracteriza o pôr do sol na Pedra do Sal. Perceba, lindo é o predicativo do sujeito, é aquela qualidade que se refere ao sujeito. Portanto, esse predicado é lindo, chama-se predicado nominal porque cumpre com essas funções. É verbo de ligação e depois um predicativo do sujeito. No verso do poema de Eugênio de Andrade, os meus olhos eram realmente peixes verdes. Então, novamente, eu tenho o verbo eram, ok? Então, quem eram realmente peixes verdes? Os meus olhos sujeito. Eram, verbo ser, na terceira pessoa do plural, tá? Então, eu tenho eram realmente peixes verdes, o nosso predicado. Tudo bem. Você tem um verbo de ligação eram e você tem peixes verdes, que é a característica de os meus olhos. Percebe? Isso é o predicativo do sujeito, a qualidade do sujeito. Portanto, este verso, o predicado dele se classifica como nominal. Quando eu digo assim, nós permanecemos calados durante o musical. Nós permanecemos calados. Verbo de ligação, permanecer, calados, a característica de nós. Então, também eu tenho um predicado nominal. Talvez você esteja na dúvida em relação ao verbo de ligação, né? Mas olha só a gente entender que os verbos copulativos ou de ligação, tá? Eles são a base do predicado nominal e logo depois vem um predicativo do sujeito. E em geral, os verbos copulativos ou de ligação é o ser, o estar, permanecer, ficar, andar, aparecer, virar, continuar, tá bom? Em geral, esses são verbos de ligação. A gente vai perceber daqui a pouco que, a depender do contexto, ele pode ser um verbo transitivo também, tá? A depender do contexto, ou intransitivo. Mas vejam só, eu tenho aqui, ó, o teu corpo era um aquário, logo era verbo ser, portanto, verbo de ligação. Seus olhos são peixes verdes, verbo ser também, verbo de ligação. Quando digo assim, ó, meto as mãos nas algibeiras e não encontro nada. Ora, meto as mãos, isso é uma ação. Os verbos de ligação, pessoal, eles indicam estado,
tá? Um estado circunstancial, um estado permanente, mas indicam estado. Aqui não é uma ação. Meto a mão, ou seja, eu coloco a mão, certo? Então não é verbo de ligação. E não encontro nada. Encontro e dá a ideia de ação, de atividade, portanto também não é de ligação. Então fica em mente essa explicação, tudo bem? Quando digo assim, olha, Garfield, esse gato é muito chatinho, né? Mas o colega aí fala para ele, olha, a alegria é contagiosa, todo feliz, animado, né? E olha a cara do Garfield, abusado, né? Eu sou imune. Ou seja, não é a animação daquela pessoa que vai torná-lo alegre, animado. Então, nós temos aí dois exemplos bem claros de predicados nominais. A alegria é contagiosa. O verbo ser, contagiosa. O predicativo da alegria, que é o sujeito. Portanto, predicado nominal. Eu sou imune. Ora, sou, verbo de ligação, imune, característica, qualidade do eu, que é o sujeito. Predicativo do sujeito. Tudo bem? Bom, então atenção, a classificação de um verbo, pessoal, vai depender do contexto em que ele está posto. De repente, ele pode ser um verbo intransitivo, poderá ser um verbo de ligação ou verbo transitivo, depende do contexto. Então vamos analisar passo a passo. Eu peguei dois verbos aqui, eu peguei o verbo andar, tudo bem? E o verbo viver. A primeira frase diz assim, ó, desde aquele episódio andamos sempre alegres. Esse andamos está no sentido de fazer uma ação, de caminhar, ou no sentido de estado de alegria? Ah, muito bem, estado de alegria. Portanto, andamos, nessa primeira frase, é verbo de ligação, tá? É um verbo de ligação e nós temos aí um predicado nominal. Já quando eu digo, andamos o quarteirão todo atrás de meu gato, andamos aqui indica um estado ou indica uma ação de caminhar, de se mover? Ah, muito bem, ação de se mover, ação de caminhar, portanto, aqui é um verbo nocional, não é mais verbo de ligação. Quando digo assim, ela vive cansada, vive dá a ideia de ação de viver ou o estado em que ela se encontra é de cansaço? Muito bem, é o estado em que ela se encontra. Agora, quando eu falo assim, ela vive no Japão, ou seja, ela tem a ação de morar no Japão, ela mora no Japão, ela reside lá, tá? Então, veja que são contextos diferentes. Por isso, muda a classificação do verbo viver. No primeiro caso, verbo de ligação. No segundo caso, um verbo intransitivo, é um verbo nocional, um verbo que nos traz noção. Tudo bem? Vamos para a nossa próxima classificação, o predicado verbal. Ora, se o núcleo do predicado nominal é o predicativo do sujeito, o núcleo do predicado verbal é o próprio verbo, um verbo nocional, seja ele um verbo transitivo, um verbo intransitivo, um verbo transitivo direto, indireto, não importa, ele é um verbo nocional. Tudo bem? Aí nós teremos um predicativo um predicado verbal. Bom, quando digo assim, ó, todas as coisas estremeciam, o verbo estremecia, né? Dá a ideia de ação, sim, portanto é um verbo nocional. Estremeciam, que é o predicado, é um predicado verbal, nunca que será um predicado nominal nesse contexto. Tudo bem? Gastamos tudo, menos o silêncio. Gastamos, ideia de gastar, né? Ação, eu vou lá, compro. Então, essa ideia de ação. Então, eles gastaram tudo, gastaram o amor, a paixão, a empatia, gastaram. Eles torraram aquilo, tiveram uma ação. Portanto, é um predicado verbal, porque o verbo é nocional. Meus primos trouxeram uns amigos. Olha só, então eu tenho aí o sujeito, meus primos, com a ação de trazer. O verbo trouxeram dessa ação, levar alguém a algum lugar. Portanto, é verbo nocional e o predicado trouxeram os amigos é um predicado verbal. Tudo bem? Agora me diz aqui, esse último caso, as palavras estão gastas. Olha, o verbo estar. Que tipo de predicado é esse? Nominal ou verbal? Ah, tá esperto, hein? É um predicado nominal. Por que razão? O verbo estar é um verbo de ligação e gastas é uma característica, um predicativo do sujeito, as palavras,
que dentro desse contexto é o sujeito do verso. Tudo bem? Acertou, hein? Parabéns. Terceiro e último tipo de predicado é o predicado verbo nominal. É quando eu junto o predicado nominal com o predicado verbal. Isto é, eu tenho dois núcleos, tá? Um núcleo, um verbo nocional, esse verbo vai ser transitivo, intransitivo, não importa, ele é nocional. E eu terei um predicativo do sujeito ou terei um predicativo do objeto. Sim, se o predicativo do sujeito é uma característica do sujeito, o predicativo do objeto, o que é, minha gente? Claro, é uma característica do objeto, direto ou indireto. Bom, quando eu digo assim, ó, a chuva caía fina. A chuva caía, ação. Caía fina, né? Portanto, é o predicado, né? A chuva, sujeito simples. Eu tenho caía fina. Ah, que legal. Caía é ação, portanto, é um verbo nocional. Já tem o primeiro predicado, é o predicado verbal. Fina é a característica da chuva, que é o sujeito. Fina, predicativo do sujeito. Então, eu tenho dois núcleos, pessoal. Ó, tem o verbo nocional e tem o predicativo do sujeito. Portanto, eu tenho um predicado verbo nominal. Tá vendo como é fácil? Tranquilo? Olha a segunda frase. O povo votou consciente. Quem é o predicado aí? Votou consciente. Sujeito, o povo. Votou é o ato de votar. É uma ação. Portanto, tem o primeiro núcleo, certo, desse predicado. Um núcleo verbal. E eu tenho consciente, uma característica do sujeito, o povo. Portanto, eu tenho dois núcleos, o verbo e o predicativo do sujeito. Portanto, predicado verbo nominal. Isso é tão simples, ó. É só pegar o ritmo, tá? Veja a terceira frase. O menino declarou feliz o seu amor. Olha só. Ainda há pouco abrimos aqui a aula com aquele poema Adeus, né, de Eugênio de Andrade, um poema belíssimo, né? E o menino aqui, ó. O menino declarou feliz o seu amor. Olha que coisa. Declarou é uma ação, é uma disposição de alguém, é uma ação, não é verbo de ligação. Portanto, eu já tenho o primeiro predicado, um verbo nocional, predicado verbal. Agora, o menino declarou feliz o seu amor. Feliz é uma característica de quem? Do amor ou uma característica do menino? Ah, característica do menino. Então, feliz é um predicativo do sujeito. Primeiro núcleo, o verbo. Segundo núcleo, predicativo do sujeito. Também é um predicado verbo nominal. Tudo bem? Agora, essa outra frase aqui, ela é curiosa, pessoal. Ela muda um pouquinho, mas a classificação é a mesma. O namorado encontrou a namorada chateada. Olha, quem encontrou a namorada chateada? O namorado. Sujeito simples, ninguém tem dúvida disso. Predicado encontrou a namorada chateada. Agora eu te pergunto, encontrou uma ação, correto? Beleza. Quem encontra algo ou alguém. O que ele encontrou? A namorada. Então eu tenho um verbo que é ação, é o primeiro núcleo, portanto já tem um predicado verbal. Agora, ele encontrou quem? A namorada. Como ela se encontrava? Chateada. Olha, chateada é a característica da namorada. E namorada é o complemento do verbo transitivo direto, o verbo encontrar nessa frase. Quem encontra alguém ou algo. Então, portanto, verbo transitivo, direto, e chateado é a característica desse objeto direto. Olha que bacana. Pessoal, aqui nós temos, olha só, predicado verbo nominal com um núcleo verbal sendo encontrar, não é? O primeiro núcleo do predicado, e depois chateada sendo a característica do objeto direto, que é a namorada. Percebe? Portanto, predicado verbo nominal. Tenho mais exemplos para vocês aqui, ó. Então, veja, para identificar se um predicado verbo nominal, o verbo indica ação, deverá estar expresso, escrito na oração. Tá? O verbo tem que estar escrito na oração. E o verbo que indica qualidade ou estado, ele deverá estar, no caso, omisso, né? Oculto. Quando digo assim, ó, Suzana chegou cansada. Gente, Suzana é o sujeito, chegou é o verbo de ação, é o primeiro núcleo do predicado. Eu tenho o primeiro núcleo do predicado, tá? No verbo. E cansada é a característica de Suzana. Eu poderia muito bem dizer, ó, Suzana chegou e estava, olha só o verbo omisso, o verbo de ligação, oculto, e estava cansada.
Tudo bem? Então essa estrutura aí, Suzana chegou cansada, é claro que nós temos verbo, é o predicado verbo nominal. Tudo bem? Vejam só, quando eu digo assim, o predicativo do sujeito, só para deixar claro, tá? Eu tenho aqui o segundo caso. O professor deixou o João desconsolado. Olha só, o professor deixou, quem deixa algo ou alguém, verbo transitivo direto. O professor é o sujeito da oração. Então, verbo transitivo direto, quem é o objeto direto? João. João, completo sentido do verbo deixar. E João está desconsolado. Veja, desconsolado é a característica do objeto direto. Olha que coisa. Então, você tem aí o primeiro núcleo, deixar, do verbo de ação, e desconsolado, predicativo do objeto. Portanto, predicado verbo nominal. Tá vendo como é fácil? Olha o exemplo. Suzana chegou cansada. Quem é o sujeito? Suzana, predicado, chegou cansada. Vamos classificar? Mas observe o seguinte, chegou é um verbo de ação. Pessoa fez uma ação, verbo de ação nocional. Portanto, eu tenho o primeiro núcleo desse predicado, tá? Predicado verbal. Cansada é a característica de Suzana. Chegou é o verbo de ação, ele está expresso. Agora, eu entendo também, e eu posso até refazer a frase assim, Suzana chegou e estava cansada. Veja, o verbo que vai indicar o estado de Suzana, ele está oculto, ele está omitido na estrutura frasal. Mas é muito possível você falar isso, Suzana chegou e estava cansada. Tudo bem? Observe aqui, olha, os alunos saíram do teatro encantados. Mesma coisa, quem é o sujeito? Os alunos. Predicado, saíram do teatro encantados. Pessoal, sair é um verbo que indica ação, está presente, está expresso na frase. Agora, o verbo que indica qualidade, o estado dos alunos está omitido, tá? Ele está oculto. Coloca na frase assim, os alunos saíram do teatro e estavam cansados. Olha aí. Que beleza? Então, essa é só uma dinâmicazinha para você perceber mais claramente como se dá o predicado verbo nominal. Tudo bem? Bom, e como vocês perceberam no slide anterior, eu falei para vocês sobre o tal do predicativo do objeto. A dinâmica é a mesma do predicativo do sujeito, pessoal. A diferença é que o predicativo do sujeito é a qualidade para o sujeito. Qualidade é o defeito, né? Maria é feia, né? Então não é bem uma qualidade, né? Enfim, mas eu tenho algo semelhante acontece com o predicativo do objeto, porque é a característica do objeto, é a qualidade ou o defeito do objeto, tudo bem? Quando eu digo assim, o professor deixou João desconsolado. Muito bem, quem é o sujeito? O professor, sujeito simples. Deixou João desconsolado é o predicado. Veja, deixou é um verbo de ação, está expresso na frase, tudo bem? Ele é um verbo transitivo direto. Então, João é o objeto direto de deixou. E como é que está João? Como é que a característica de João? Desconsolado. Perceba, desconsolado é a característica de João, portanto, é o predicativo do objeto. Isso é muito claro, isso marca um predicado verbo nominal. Verbo deixou, mas predicativo do objeto desconsolado. Quando digo assim, acho as suas provas difíceis. Quem é o sujeito? O sujeito desinicial, muito bem. E o predicado, acho as suas provas difíceis. Beleza? Então eu tenho assim, acho, verbo transitivo direto, quem acha algo, acha alguém. Então o que ele achou aí? As provas é o objeto direto. E difíceis é a característica das provas. Ora, se provas é objeto direto e difíceis é a característica desse objeto, portanto, difíceis é o predicativo do objeto. Tudo bem? Olha a terceira oração, e eu quero que você acerte. Essa aqui é para você acertar. Onde está o predicativo do objeto? Vai ganhar um doce, hein, se acertar, tá bom? Vai ganhar, do papai ou da mamãe, tá bom? Veja lá. Me diz aí quem é o predicativo do objeto. Um minutinho para você. Acertou, hein? Pode cobrar o papai e a mamãe.
realmente é excelente. Olha só, o público considera o espetáculo excelente. Considera um verbo de ação, verbo nocional, portanto, eu já tenho o primeiro tipo de predicado, que é o predicado verbal. Agora, considera o espetáculo excelente, a característica do espetáculo, que é o objeto direto de considera do verbo transitivo direto. Tudo bem? E o predicado é verbo nominal, porque eu tenho o verbo considera, verbo nocional, e o predicativo do objeto excelente. Tudo bem, pessoal? Então, na aula de hoje nós vimos os 3 tipos de predicado: predicado nominal, predicado verbal e o predicado verbo nominal. Espero que tenha contribuído para a sua aprendizagem. Eu quero sugerir como a leitura da semana a antologia poética do grande Vinícius de Moraes. Quando fala em Vinícius de Moraes, fala-se em bossa nova, fala da literatura, da poesia de 30. Então, o Vinícius foi alguém importantíssimo para a literatura e música brasileiras, certo? Então, algo bem bacana, leia bastante Vinícius, você tem muito a ganhar. Pessoal, encerramos aqui, até a próxima aula, se Deus assim permitir. Grande abraço! Olá pessoal, na aula de hoje nós falaremos sobre o Teorema de Tales. Teorema de Tales. Então aqui nós temos um pouco da vida de Tales. O matemático e filósofo grego Tales de Mileto viveu por volta de 624 a 548 a.C. e é considerado um dos 7 sábios que se conhece da antiguidade. Tales contribuiu tanto na área da matemática quanto na astronomia e filosofia. Então, ainda com relação ao Teorema de Tales, veja que quando temos 3 retas paralelas e elas são cortadas por 2 retas transversais, os segmentos determinados numa das retas transversais são proporcionais aos segmentos determinados na outra. E veja como é muito fácil entender o Teorema de Tales. Observe, medindo os segmentos AB e BC, olha só, AB e BC, o AB ele mede 2 unidades, porque do A até o B nós temos 2 unidades, são 2 espaços, um medindo 1 unidade, o outro também medindo 1 unidade, portanto, 2 unidades, aqui está. O BC ele vale 3 unidades, pode ver, 1, 2, 3 espaços, 3 unidades. Portanto, BC, 3 unidades. Dessa forma, então, o AB sobre BC, ou seja, esse segmento sobre essa razão, é igual a 2 sobre 3, está aqui, igual a 2/3. Esse mesmo raciocínio serve para esses 2 segmentos. Olha só, esse segmento e esse. Veja, o segmento DE, aqui está, ele vale 2 unidades, né? Ele que botou a letra V, Então, do D até o E vale 2 vezes. Do E até o F, pode ver que são 3 vezes, 1, 2, 3. Portanto, do E até o F são 3 vezes. Dessa forma, se pegarmos o segmento DE sobre o EF, como aqui está, vai dar a razão 2/3. Por isso que fica 2 sobre 3, porque o DE vale 2, o EF vale 3. Dessa forma, comparando, olha só, que é esse aqui, o AB sobre BC, se ele vale 2/3, e o 2, aqui está, se o DE sobre o EF é igual a 2/3 também, a gente conclui que a razão entre esses 2 segmentos são iguais. Dessa forma, o AB sobre o BC é igual ao DE sobre o EF. Agora nós vamos ver isso na prática. Veja, calcular o valor de x sabendo que a reta A é paralela à reta B, tá aqui, essa reta A é paralela à reta B, que é paralelo à reta C. Né? Essas 2 barras significam que são retas paralelas. Portanto, a reta A é paralela à reta B, que a reta B é paralelo à reta C. Sendo assim, de acordo com o Teorema de Tales, o segmento 3 sobre o segmento 12
será igual ao segmento X sobre o segmento 16. E aqui nós armamos aqui uma proporção e para resolvê-la multiplica o produto dos meios pelos extremos. Então olha só, 12 vezes x dá 12x, que é igual a 3 vezes 16 vai dar 48. Dessa forma, x é igual a 48 dividido por 12. Então 48 dividido por 12, x igual a 4. Agora nós vamos resolver algumas atividades referente ao uso do Teorema de Tales. Vamos para a primeira. Olha só, duas avenidas partem de um mesmo ponto A e cortam duas ruas paralelas, como mostra a figura. Aqui está. Na primeira avenida, os quarteirões determinados pelas ruas paralelas medem 50 metros e 80 metros. Aqui está, ó, esse quarteirão aqui, ó. Esse pedaço aqui mede 50 metros e esse outro aqui 80 metros. Então, na segunda avenida, o quarteirão marcado na figura mede 60 metros. Olha aqui, ó. Nessa outra avenida, esse quarteirão aqui marcado, ele mede 60 metros. E a pergunta vem agora, ó. Qual a medida do outro quarteirão? Aqui está, ó. Esse pedaço aqui é o que ele quer saber, que nós chamaremos isso aqui de x. Aqui está, x. E para resolver usando o Teorema de Tales, olha só, 60 sobre x, a gente coloca, ó, 60 sobre x é igual a isso aqui, ó, 50 sobre 80. 50 sobre 80. Então, para simplificar aqui, ó, podemos cancelar esse zero com esse e fica multiplicando, ó, 5 vezes x dá 5x. E aqui, 8 vezes 60. Então, 8 vezes 6, 48. E acrescenta esse zero. Dessa forma, fica x igual a 480 dividido por 5. Sendo assim, ó, 480 dividido por 5, x igual a 96 metros. E vamos agora para a segunda questão. Observe, ó. Na figura abaixo, o segmento CE representa uma ponte que deverá ser construída sobre um rio. Aqui está a ponte e aqui o rio. Sabe-se que DE é paralelo a BC, ou seja, ó, esse segmento DE é paralelo ao segmento BC. Dessa forma, podemos aplicar o Teorema de Tales. E aqui ele pergunta, ó, calcule o comprimento que deverá ter essa ponte. Então, usando o Teorema de Tales, né, nós vamos colocar, ó, x sobre 48 igual a 45 sobre 40, fazer o produto dos meios pelos extremos e a gente encontra o valor que vai ter o comprimento dessa ponte. Aqui, antes de multiplicar, a gente pode simplificar, ó, podemos dividir por 5 e por 5 e vai ficar, ó, x sobre 48 igual a 45 dividido por 5 vai dar 9. 40 dividido por 5 vai dar 8. E aqui nós já fizemos, olha só, 8 vezes x dá 8x, 9 vezes 48 dá 432. Dessa forma, x vai ser igual a 432 dividido por 8. Portanto, x igual 432 dividido por 8 dá igual a 54 metros, que é a largura da ponte. 54 metros. Dessa ponte aqui, ó, o comprimento dessa ponte, tá? Do ponto C até o ponto E vai ser igual a 54 metros. E agora nós vamos para a terceira questão, que diz assim, ó, na figura, DE é paralelo a BC. Considerando o lado do quadradinho do quadriculado como unidade de medida, calcule o valor de x, certo? Então ele está dizendo aqui, ó, que a gente deve considerar esse quadradinho aqui do quadrado, né,
uma unidade de medida. Então, ó, do A até o D vale 1, 2, 3, 4 unidades de medidas. Do D até o B vale 1, 2, 3 unidades de medidas. Portanto, ó, do A até o D vale ó, 1, 2, 3, 4 unidades. Então, a gente põe aqui ó, 4 unidades. Do D até o B vale 1, 2, 3 unidades. Dessa forma, aplicando o teorema de Tales, fica ó, 4 sobre 3 é igual a 5 sobre x. 5 sobre x. Observe que eu estou pegando ó, de lá para cá e aqui ó, de lá para cá. Agora, para multiplicar, ó, 4 vezes x vai ficar 4x. 3 vezes 5 dá 15. Dessa forma, o x vai ser igual a 15 dividido por 4. Sendo assim, ó, x vai ser igual a 15 dividido por 4 vai dar 3,75 unidades. Agora nós iremos resolver a quarta questão. Observe. Dois postes perpendiculares é que eles formam 90 graus com o chão, com o solo. Então, dois postes perpendiculares ao solo estão a uma distância de 4 metros um do outro. Está aqui, ó, distância de um para o outro, 4 metros. E um fio bem esticado de 5 metros liga seus dois topos, né? Ou seja, e um fio bem esticado de 5 metros liga seus topos, ou seja, o topo desse poste se liga a esse medindo 5 metros. Como mostra a figura, aqui está. Então, prolongando esse fio até prendê-lo no solo, são utilizados mais 4 metros de fio. Determine a distância entre o ponto onde o fio foi preso ao solo e o poste mais próximo a ele. Ou seja, ele quer que determine a distância entre o ponto onde o fio foi preso ao solo, esse ponto aqui. Então, aqui é o ponto onde foi preso ao solo, e o poste mais próximo a ele é esse aqui, ó. Portanto, essa medida bem aqui, ele quer que a gente encontre, que a gente vai chamar de x. Veja como é fácil. Então, a gente pode colocar, ó, x sobre 4. Então, x sobre 4 igual 4 sobre 5. Então, 4. Então, 4 sobre 5. E aqui nós temos o teorema de Tales, né? Que é uma igualdade entre duas razões, ou seja, uma proporção. E para resolver, multiplica, ó, 5 vezes x dá 5x, que é igual 4 vezes 4 dá 16. Portanto, x vai ser igual a 16 dividido por 5. X é igual 16 dividido por 5 dá igual a 3,2 metros. E agora nós vamos para a quinta questão, que diz assim, ó, no triângulo da figura abaixo, as medidas são consideradas em centímetros. Se o BC mede 32 centímetros, calcule o valor de x menos y. Então, ó, o BC mede 32 centímetros. Ó. O BC é desse ponto até esse. Então, aqui está, ó, do ponto B até o ponto C, 32 centímetros. Então, se nós temos essa informação, nós vamos precisar dessa aqui também. Olha só, do A até o B. Então, do ponto A até o ponto B, mede 10 mais 6, que dá 16 centímetros. Então, para resolver pelo teorema de Tales, nós vamos fazer assim, ó. Esse segmento aqui de 16 centímetros sobre esse aqui que é 10, é igual a esse segmento aqui, 32, sobre esse aqui, ó, que é x. E para resolver, ó, multiplica, ó, 16 vezes x dá 16x. 10 vezes 32, ó, dá 320. Dessa forma, o x vai ser igual a 320
dividido por 16. X igual, olha, 32 dividido por 16 dá 2. E esse zero aqui, ó, a gente coloca aqui, ficando assim, 20 centímetros. Porque ele diz que as medidas são consideradas em centímetros. Dessa forma, o x ele é igual a 20 centímetros. Se sabemos que o x ele vale 20 centímetros, olha só, o x vale 20 centímetros. Ó, daqui até aqui, mede 20. Só que ele todo, né, mede 32. Portanto, a gente conclui que o y vale 12 centímetros. Por que 12 centímetros? Porque 20 mais 12 é igual a 32. Só que o enunciado da questão pede para que a gente calcule o x menos y, né? Olha só, ele quer que a gente pegue o valor de x e subtraia do valor de y. O valor de x a gente já sabe que é 20. Portanto, nós vamos fazer 20 menos o valor de y, que é 12. 20 menos 12, então x menos y vale 8 centímetros. Essa é a resposta. E agora nós vamos para a sexta e última questão. Diz assim: uma quadra de loteamento tem a forma da figura abaixo. Aqui está. Na figura estão indicadas em metros algumas medidas dessa quadra, como DE é paralelo a BC, olha só, DE é paralelo a BC. Quando são paralelos, dá para a gente usar o teorema de Tales. Então, a quadra ela foi dividida em 2 lotes. Determine o perímetro de cada um desses lotes. Então, observe que do ponto A até o ponto E mede 120 metros. Dessa forma, se ele pegou o comprimento aqui desses 2 lotes, nós vamos também pegar isso aqui, ó. Os 2 lotes juntos, eles medem, ó, vou fazer isso aqui, vou tracejar isso aqui, porque toda essa medida aqui, os 2 juntos, mede 160 metros. 160 metros. Sendo assim, nós já podemos fazer aqui o cálculo. Então vai ficar, ó, 160, que é essa parte maior. Então vamos colocar, ó, 160 sobre esse pedaço aqui, ó, sobre 100 é igual a 120. Olha só a expressão toda aqui, ó, 120, vamos colocar aqui, sobre x, tá certo? Sobre x. Aqui nós vamos fazer aqui o produto dos meios pelos extremos. Antes nós vamos simplificar, ó, dividindo aqui por 10, vai ficar, ó, 16 sobre 10. E agora a gente faz o produto. 16 vezes x vai ficar 16x, que é igual a 10 vezes 120, dá 1.200. Sendo assim, fica x igual a 1.200 dividido por 16. Então, x é igual a 1.200 dividido por 16 vai dar 75 metros. Esse é o comprimento da medida x, do ponto A até o ponto C. Observe que ele quer o perímetro dos 2 lotes. O lote 1, ó, a gente tinha que somar 100 mais o valor de x, que a gente já sabe que é 75, mais 30. O lote 2 a gente tem que somar 60 mais 30 mais o valor de y, que a gente ainda não sabe, e mais 50. Então, depois que a gente encontrou aqui o 75, que é o valor de x, a gente pode encontrar o valor de y também, ó. Se 75 mais y dá 120, então o y é o que está faltando para chegar em 120, né? Que seria 45, olha só. 75 mais 45 dá 120. Só que para aplicar o teorema de Tales, nós vamos fazer o cálculo parecido com esse aqui, para encontrar também o valor de y. Vai dar 45, a gente só vai fazer essa confirmação agora. Então vamos fazer o cálculo, olha só. Então nós vamos pegar agora 160 sobre 60, naquela hora a gente pegou sobre 100, agora vamos pegar sobre 60, ó. Então 160 sobre esse segmento aqui, que é 60, é igual. Aí vamos pegar, ó, 120, não sobre x, e sim sobre y. Ó, vamos pegar 120 sobre y. Então, olha só, 120 sobre y. Aqui na hora do cálculo a gente pode simplificar também, ó, corta esses zeros e vamos multiplicar. Ó.
16 vezes y dá 16y. 6 vezes 120, aqui vai dar 720. Portanto, y vai ser igual a 720 dividido por 16. Y igual a 720 dividido por 16 dá 45. 45 metros, que é o valor de y, que a gente já tinha avisado que seria 45 mesmo. Porque se somarmos 75 com 45, tem que dar 120. E agora nós vamos calcular o perímetro do lote 1 e do lote 2. Né? Então o perímetro vai ficar 100 mais 75 mais 30. Então perímetro é a soma de todos os lados. Vai dar 205 metros. Portanto, o lote, esse aqui é o tanto, ó, perímetro é igual a 60 mais 30, 90. 90 com 50, 140, com 45, 185 metros. Esse aqui é o perímetro do lote 2. Lote 2. E tá finalizado aí a questão. E é isso, pessoal. E assim a gente finaliza essa aula. Um forte abraço a todos e até a próxima.